Por falar em grande, você quer falar sobre a convocação da seleção? Podemos. E aí? Podemos falar. Eu achei uma convocação surpreendentemente coerente. Achei. Coerente? E acertamos ontem, né? Ontem nós estávamos palpitando quais jogadores estariam presentes. Yes. Alguns falaram Veiga, alguns falaram João Gomes. Eu falei no Andrei, tu falaste no Vitor Roque. Isso. Eu tinha certeza que ele ia convocar o Andrei, porque o Andrei foi o melhor jogador do Sul-Americano Sub-20. Exato. E o Vitor Roque foi o segundo melhor. Exato. É exato. isso aí. Eu só tenho algumas ressalvas, assim... Gente, uma coisa é importante ressaltar. Não existe, independentemente do segmento, dentro ou fora do futebol, em qualquer empresa, uma lista em que todos vão aplaudir. Não existe uma lista unânime. Concorda comigo? Sim. Ainda mais uma lista de seleção brasileira onde o Brasil é o país do futebol e todo mundo entende de futebol, então todo mundo vai achar que o Ramon fez um outro equívoco. Mas vamos lá. Eu acho que até vale o Bruno Milhozzi passar já pra gente aí a lista de relacionados ou convocados por Ramon nesse amistoso contra Marrocos. Mas eu queria só pontuar uma coisa. Não convocar o Martinelli, pra mim, é uma aberração. Pra mim. É que é a primeira convocação. Não, assim, eu entendo. E aí, o Capelanes, eu acho entendo, assim, Xandão. Eu acho que vale, por exemplo, esse debate. A crítica eu entendo. Mas eu também absolvo o Ramon, porque ele tá vindo do Sub-20, certo? Quer dar espaço pra molecada. Lógico, e ele sabe que ele não vai ficar. Então tem muita gente falando aí, porque... Cara, tu te lembra da primeira convocação do Mano Menezes, pós-Copa do Mundo de 2010? Não lembro. Ganso e Neymar. Ele chamou na hora. Chamou na hora Ganso e Neymar. E o Dunga não levou. E um monte de jogador jovem ele chamou também. Vai dando ali, sei que eu vou buscar tá a primeira convocação do Mano Menezes. Pega, aqui, eu só queria, antes do Bruno falar a lista, eu só queria falar uma coisa aqui bem rapidinha. Quando eu falo que é uma aberração, pra mim, a não convocação do Martinelli, é porque de todos os jogadores que atuam pelos lados do campo, no momento, o Martinelli foi um dos poucos que se salvaram na Copa do Mundo. O Martinelli foi bem no Mundial. Teve pouca minutagem, mas quando foi colocado, até naquele jogo ridículo contra Camarões, ele se salvou. Ele fez uma boa partida, ele incomodou, ele é bom jogador. Era pra ele ter entrado contra a Croácia. Eu também acho. E outra coisa, o Rodrigo, né? E outra coisa, eu falei na Copa do Mundo, você era testemunha, que pra mim, no lugar do Rafinha, o Martinelli poderia usar, ou poderia entrar. Por quê? Mas o Tite é extremamente pragmático, ele não gosta de surpresas e ele não teve coragem de tirar o Rafinha e ele quis morrer com a sua convicção mais uma vez, assim como fez em 2018, fez em 2022. O Martinelli, pra mim, poderia ter roubado a posição do Rafinha entre os titulares nos jogos mais importantes, como, por exemplo, contra a equipe da Croácia. Em suma... Pedro poderia ter sido chamado, nenhum jogador do Flamengo foi ok, mas o Pedro poderia ter sido chamado porque vive um grande momento. O Martinelli, como eu citei, entre outros jogadores. Mas eu concordo também, ao invés de pegar e já começar a tacar pedra em cima do Ramon Menezes, eu acho que é importante dar uma respirada e deixar com que ele traga mais meninos da base para a seleção principal. Até porque, gente... É um amistoso que não vale rigorosamente nada. Só pra estatística porcaria da seleção nenhuma. mesmo. Porcaria nenhuma. Só pra estatística da seleção. Exatamente. E se perder, não vai acontecer nada. Exato. Nada, então vamos com a convocação da seleção brasileira na voz dele, Bruno Milhozzi, que tá numa má vontade pra fazer a produção que eu vou te falar. Não, hoje foi um negócio impressionante. Constrangedor. Hoje ele entrou no estúdio como se estivesse entrando no Palácio de Buckingham. Boa noite, Capê, Prete, seu amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá listar aqui os convocados pelo Ramon. Os goleiros, Ederson do Manchester City, Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Vamos dar uns comentários bem curtinhos dessas primeiras O Mikael é porque é da Sub-20, ok. Exato. Tudo bem. Perfeito. O Ederson porque é o goleiro que no ciclo de Copa do Mundo será o titular. É o próximo titular da Copa. Certamente é titular. E o Everton porque o momento pede o Everton. É pelo momento, mas não sei se ele vai ter um novo ciclo. Porque ele vai ter 39 anos, né? Mas se tiver a continuidade, claro, né? Beleza. Eu acho que o João Paulo, se não tivesse o Mikael, poderia estar o João Paulo como terceiro. Poderia. Não seria nenhum absurdo. Laterais direitos, Arthur do América Mineiro e o Emerson Royal do Tottenham. O Arthur, ele tá trazendo o Sub-20. Isso. O Everton Guimarães tá empolgado lá com o Arthur do América. Acha que vai ser um fenômeno. É o novo Leandro. Né? E o Emerson eu acho que ainda tem que provar bastante para jogar na seleção. Ele foi o jogador do mês na Premier League, né? Na posição. Sim. Mas tá muito aquém ainda para ser um lateral direito titular da seleção brasileira. Mas assim, na escassez, eu teria levado... Ai, clubista, vagabundo, safado. Não. Mas eu teria dado uma oportunidade pro Kelvin.
É um jogador muito mais bem preparado do que o Arthur, que tá começando agora, e o Kelvin tá há 5 temporadas jogando no Atlético Paranaense. Gostaria de ver o Marcos Rocha, mas como o Marcos Rocha não tem a menor chance do próximo ciclo, aí é que tá, viu? A convocação ela foi, de certo modo, coerente, porque ela já tá pensando em quem vai ter chance de disputar a Copa. O Marcos Rocha não tem a menor possibilidade, infelizmente. Apesar de eu achar que ele é um lateral muito bom. Então, uma pena, né? Eu teria levado o Marcos Rocha e não o Daniel Alves, como eu falei aqui antes da Copa do Mundo, e fui achincalhado. É verdade, Daniel Alves é jogador. Conforme eu disse ontem, né? Danilo e Thiago Silva e o Daniel Alves já estava fora, mas Danilo e o Alexandre fora. Todos fora, já era. Se bem que o Alexandre renovou o contrato com a Juve, né? Vai Danilo também, mas já. Não sei, vai que. E aí? Pela esquerda, Alex Telles, Sevilha e Renan Lodge do Nottingham Forest. O Lodge, ele se quebrou... Telles. Não, o Telles acho que até passa, sabe? Mas o Renan Lodge, ele é o jogador antivacina, né? Ele se queimou com aquele negócio de vacina, Tite acabou não o convocando, ele foi mal na final da Copa América no Maracanã contra a Argentina, então assim, foi um pacote que queimou o Renan Lodge, mas nada que o novo ciclo possa recuperar o futebol desse bom jogador. Arana, quando estiver recuperado, esse é nome forte pro ciclo. Bem lembrado. Nome forte pro ciclo. Tem toda a razão, apesar de jogar no futebol brasileiro, né? Zagueiros, Ibanez, Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e o Robert Renan Zenit, ex-Corinthians. O Robert Renan tem que ter alguém da Sub-20, então ele escolheu um. O Marquinhos, pra mim, tem mais 2 Copas pela frente ainda. E quem é outro? Ibanez. O Ibanez é uma novidade, mas o Tite já tinha chamado uma vez. E o Militão. A zaga titular do Brasil Marquinhos é Militão e Marquinhos. Perfeito. A próxima zaga vai ser. É isso aí. Boa zaga, hein? Boa zaga. Meio de campo com André Fluminense, Andrei Santos, Vasco da Gama, Casemiro Manchester United, João Gomes, Wolverhampton, ex-Flamengo, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga, Palmeiras. Acho que todos coerentes aí. Até o Paquetá, que não fez uma boa Copa, mas é um jogador jovem ainda. O Paquetá tem 25 anos. Eu acho apenas... 25. Não. Paquetá eu não sei, cara. Parece que o Paquetá foi o responsável pela seleção brasileira ser eliminada contra a Croácia. Pelo jeito que falam do Paquetá, acho que é um jogador interessante. Tá bem na Europa, na França chamou a atenção, na Inglaterra a mesma coisa. Eu não teria aberto mão do Bruno Guimarães. Tá? Parece que eu só tô defendendo os jogadores do Atlético Paranaense aqui, mas não. Realmente não é verdade. O Bruno Guimarães é muito bom jogador. Que também foi queimado pelo Tite na Copa do Mundo, né? Pra deixar bem claro. Tite queimou o Bruno Guimarães na Copa do Mundo. Mas, beleza, acho que o Rafael Veiga não é nenhum absurdo também ser colocado, até porque o Brasil tem essa carência de jogadores na criação de jogadas, né? Então, ok, passa legal. Fechando com os atacantes, Antony Manchester United, Richarlison é bom, né? Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony Palmeiras, Vinícius Júnior Real Madrid e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Eu acho assim, ó, o Martinelli tinha que estar, concordo contigo. Tinha que estar. Agora, tem uma bronquinha com o Arsenal e da CBF, claramente. Tem. Eu acho que tem. Eles nunca vão admitir, mas tem. Mas envolvendo o quê? Envolvendo alguma coisa com o Edu Gaspar ou com o próprio time. Tu já viu que com o Tite também teve sempre uma rusguinha e tal. E a saída a maneira como o Gabriel Jesus saiu também. Chegou lá, daí ele teve que passar por uma cirurgia. Lembra disso? Né? Sim. Não, eu não sei. É apenas um sentimento. Não tem nenhuma informação. É que não convocar o Martinelli. E até o Gabriel Magalhães, zagueiro, tu viu que ele botou no Twitter dele? E depois ele apagou, né? Novo trabalho, uma bola de basquete daí, né? Mas vem cá, ele é um zagueiro nota 5. Sim, jogador tem nada a ver. Vai reclamar do quê? Só porque ele teve no outro ciclo? Ele não tem que ser convocado hoje. Agora, eu acho que só o Martinelli faltou, porque o Richarlison é coerente, jogador jovem ainda. Não tá bem no Tottenham. Eu não gosto muito do futebol dele, mas tudo bem. Paciência. Mas vamos lá. Questão de preferência. O Anthony, Anthony, Vinícius Júnior e Rodrigo são líderes do próximo ciclo. Perfeito? Queima Vitor Roque. Esse tem mais 4 Copas pela frente. Tem 17 anos. 18 anos. 18, tá mais. Semana passada. Então, olha aí, fez 18 agora. É semana, desculpa. Foi 18. Ele tem mais 4 Copas, se for um jogador normal, né? Lembrando que faltam 3 anos pra Copa do Mundo aproximadamente, né? Isso. E depois quem é o outro? Rony. O Rony eu acho que é um prêmio ao desempenho no futebol brasileiro. Aí eu gostei. Tem que olhar um pouco para o Brasil também. Gostei. Não, nem é um absurdo. Mas é aquela coisa, né? Se a gente for comparar, é também até covardia, talvez. Eu vi alguns jornalistas fazendo essa comparação. Não digo nem que eles estão sendo covardes em relação a isso, longe disso. É o pensamento de cada um. Se a gente for pensar que há 2 décadas nós tínhamos Ronaldo, Romário, jogadores para essa posição. E hoje a gente tem um cara que se conheceu como um 9 ou um falso 9 de 2 anos para cá. É uma escassez de atletas nessa posição incrível. Eu acho que o Rony não estará no ciclo da Copa do Mundo, Xandão, realmente. Mas, nem o Veiga, irmão.
nem o Veiga. Acho que nem o Veiga. A não ser que os caras comecem a comer a bola com a camisa da seleção brasileira nas convocações. Porque é o seguinte, ó, essa convocação do Ramon é uma convocação do Ramon. Isso. Entende o que eu tô dizendo? Perfeito. Quando vier o Ancelotti ou Aí vier um esquece. outro, cara, ele vai olhar muito pouco para o Brasil. E eu acho que se tu for contratar um estrangeiro, o cara tem que morar na Europa. Ele não tem que morar no Brasil. Porque é onde está a seleção brasileira. Ele tem que morar na Europa. Então, se tu contratar o Ancelotti, tô dando exemplo, Manuel Pellegrini, Mourinho, tô dando nomes que estão lá, tá? Que sejam o primeiro, segundo escalão, mas que morem na Europa. Os caras têm que morar na Europa. E eles vão olhar primeiro pra Europa. Bom. Mas aí perde a visão daqui, né? Aí perde a visão. E fica muito distante também da própria quem é CBF, que fez né? É muito fácil a gente falar depois, mas quem é que fez falta mesmo de quem jogava no Brasil na Copa do Mundo do Catar? Quem fez falta mesmo? Alguém que tu tenha pesquisado, cara, esse cara tinha que estar na Copa. Não. O Veiga foi mais porque ele se machucou. Não, o Scarpa. O Scarpa era superior ao Veiga a temporada passada. O Scarpa teve um grande ano no Palmeiras. Isso, não, o ano mas de não. 22. Pra Copa do Mundo, não. Pra Copa do Mundo, difícil. Me arrisco a dizer... O próprio Rony era criticado pela torcida do Palmeiras. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Dudu, eu acho que no ciclo, o grande erro foi no ciclo de Copa. Nem Dudu e Veiga terem sido chamados. O problema do Dudu, eu acho que não tem nada a ver. Bom, eu sou um cara muito crítico ao Tite, mas eu acho que não é porque não tá chamando o Dudu porque é do Palmeiras. Não, absolutamente não. Mas é uma questão também até de concorrência. Se a gente for analisar jogadores que atuam pelos lados do campo, a mesma posição do Dudu, cara, o Dudu não tá na mesma prateleira que esses. Vinícius Júnior, o próprio Antony, Rafinha, que fez uma Copa do Mundo muito ruim, mas no ciclo de Copa chamou a atenção, saindo do Leeds e indo pro Barcelona, Rodrigo, entre outros jogadores. Então a competitividade com o Dudu nesse posicionamento é muito mais difícil. O Rony, ele vai para disputar com o Richarlison e com o Vitor Roque. Porque eu acredito que ele tenha sido chamado para atuar como o 9 ou falso 9, como ele vem jogando no Palmeiras quando o Endrick não tá. Certo? O Endrick é substituído e o Rony é deslocado para jogar como referência. E aí o que acontece? Ele chamou 6 atacantes, né, Bruninho? 6 atacantes. Isso, 6. Então tá bom. Então ele chamou Rodrigo, Vinícius Júnior e Antony pelos lados do campo, Richarlison, Vitor Roque e Rony para atuarem como centroavante. O Pedro poderia estar nessa lista. Eu falei aqui, o Pedro para mim deveria estar nessa lista e para mim naturalmente o 9 do Hexa, se Deus quiser, tem que ser o Pedro. Se tiver com o mesmo momento, a mesma pegada, o mesmo foco e a mesma bola. Ponto. Eu vou passar a lista do Mano Menezes, a primeira lista dele. Vai cair o queixo de vocês dois. Vai aos poucos. De quantos jogadores chegaram na Copa em 14. Vamos lá. Entendeu? Mas antes aqui eu quero dar uma resposta pro Bruno Seles. Cadê? Que ele diz assim, ó, nota 5 é o jornalista esportivo. Meu garoto, deixa eu te falar. Opiniões são opiniões. O Gabriel Magalhães é um jogador de nota 5, cara. Um zagueiro nota 5. É que a Premier League, ela enaltece muito o atleta. O cara, ele joga ele consegue enfrentar adversários de alto nível, mas eu não acho ele alto nível. Queria ouvir de vocês agora, tu e o Bruno Milhozzi. O que vocês acham do Gabriel Magalhães? O Gabriel Magalhães é um bom jogador, ponto. É um bom jogador, ponto. Do líder da Premier League, ponto. Nada além disso. O Gabriel Martinelli é um craque? Ainda não. Um excelente jogador, ponto. Acabou, é assim que funciona. Carlos Eduardo, todos julgam saber mais que o treinador, principalmente os jornalistas. Aqui ninguém tem essa pretensão. Não. A gente só está debatendo. O único jornalista que provou na prática suas teorias foi o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Grande Mário Sérgio, que Deus o tenha. Sim. Só que ele não era jornalista, o Carlos Eduardo. Ele era jogador e técnico. E foi um craque. O Mário Sérgio hoje, naquele estilo, era um estilo diferente, outro futebol. Mas um gênio. Gênio com a bola no pé. Gênio mesmo, não é exagero. Gênio, só que eu não sei se jogaria hoje na Europa com a velocidade e com o preparo físico. Mas Mário com a bola Sérgio no pé ou era Vidal? gênio. Mário Sérgio ou Vidal? Tecnicamente não dá pra comparar. Mas no futebol atual, eu acho que o Mário jogaria, eu acho. Eu fiz essa comparação com o Vidal porque o Vidal jogou em muitos clubes importantes da Europa. O Mário Sérgio foi primeiro um jogadoraço. E aí ele, chamado de Vesgo, né? Que ele olhava para um lado e dava um tapa do outro lado. Né? E aí ele virou um comentarista muito bom e foi técnico, né? Pô, treinou o Corinthians. Ele foi diretor executivo e treinou o Corinthians. Ele foi diretor executivo do Grêmio, foi técnico do Inter, foi técnico do Atlético Mineiro. Treinou vários times, cara. O Vladimir Frois, ele fala... Um abraço ao filho dele, o Bruno Paiva, que é empresário. Boa. Ele falou que a Premier League é superestimada por vocês. O mundo inteiro classifica a Premier League como a liga mais competitiva do mundo. E aí o Vladimir Frois fala que a gente superestima a Premier League. Tá bom, eu respeito sua opinião, mas... Beleza, se o mundo tá falando uma coisa e o Vladimir acha que ele tá certo, respeito. Senta aí agora para a primeira convocação do Mano Menezes em julho de 2010, depois da Copa da África, tá? Vamos lá.
Goleiros, na época, tá? Jefferson do Botafogo. Tá. Renan do Avaí. Nossa, que mentira. tá jogando até hoje, o Renan. O Renan tá jogando até hoje. Sim. Lembra do Renan? Claro que eu lembro do Renan. É aquele que era do O Renan Botafogo jogou depois. no Goiás. No Botafogo, né? Botafogo. Não, esse não é o Renan do Goiás. Aquele Tá, era o Renan do do Inter. Inter. Esse Qual não Renan? é. Esse é o Renan do Botafogo. Jogou no Corinthians. Ficou no Corinthians. Nossa, verdade. Um Depois que grandão, o- brancão. E- O Avaí Verdade. faz 3x1 no Corinthians, aí o Corinthians vai e É busca isso o mesmo. goleiro. Tem toda... Nem jogou no Corinthians, chegou pra ser a solução, lembra? Isso. Nossa, mãe. Renan do Avaí e o Vitor do Grêmio. Tá? Vitor do Grêmio. Laterais. Até pelo momento. André Santos do Fenerbahçe, tinha jogado com ele no Corinthians. Tá bom. Marcelo do Real Madrid. Perfeito. Daniel Alves do Barcelona. E Rafael do Manchester United, que tá no Botafogo hoje. Isso. Não. Tá no Botafogo hoje, ficou no banco ontem. Não. O irmão do Fábio. Isso. Ah, perfeito. É ele, tá? Zagueiros, Davi Luiz do Benfica na época. Tá. Henrique do Santander. O Henrique, que jogou no Corinthians, no Santander? Palmeiras. Jogava no Racing Santander, o Henrique. Assim, Santander. Lembra disso? Hever do Atlético Mineiro e Thiago Silva do Milan. Tá. Meias ou volante, meias, meio campo. Sandro do Inter, Nossa, foi pro esse Tottenham, Tottenham, foi pro Tottenham. Hernanes do São Paulo, Tá. Lucas Leiva do Liverpool, que tinha jogado com o Mano no Grêmio, Ramires do Benfica, Ederson do Lyon, que jogou no Inter, jogou no Flamengo, teve um problema cardíaco, lembra? Teve que interromper. Um grande cara. Eu vi ele começar no RS Futebol. Era do Lyon e foi convocado pelo Ele Mano. parou, né? Parou. Jusilei do Corinthians. Meu Deus, meu. Ganso do Santos. Boa. E Carlos Eduardo Offenheim, mesmo que jogou no Grêmio. Nossa, o canhotinho. Passando pelo Flamengo, lembra? Canhotinho. E aí, parou. Carlos Eduardo no Flamengo foi uma das fiasco. piores contratações que o Jogou Flamengo fez muito na no vida. Grêmio e foi vendido pro Offenheim. Nossa, mano. Atacantes, Pato do Milan. Pato. André do Santos. Não, mentira. André Sim, Balada. É isso. Robinho do Santos. Nossa. Diego Tardelli do Galo. E Neymar do Santos. Então, olha só. Essa foi a primeira lista do Mano, tá? Agora vamos aos jogadores que chegaram à Copa do Mundo de 14. Vamos Dessa lá. lista aqui, ó. Vai. O Vitor foi o terceiro goleiro? Acho que foi, né? Em 14. Em 14? Confirma aí, mas eu acho que foi. Me confirma, acho que foi. Mas vamos lá. Daniel Alves estava. E Marcelo, 2. Mais Davi Luiz e Thiago Silva, 4. Perfeito? Dos meias, Vitor ninguém. tava na Copa de Tava 2014. na Copa, então já são 5 jogadores. Vê se o Ramires foi convocado pelo Filipão, por favor. Pra Copa foi. Ele tava na então Copa do Mundo. 6. O Henrique você estava. colocou aí? Henrique, 7. tava. Pato não, André Robinho, de Tardelli, Neymar. 8 jogadores da primeira lista do Mano. Meu Deus. 8 de 23 chegaram à Copa do Mundo. Olha como é difícil, cara. Olha como é difícil. Concorda ou não concorda? É Claro muito que sim. difícil. Claro que sim. É muito difícil. Que doideira. Essa foi a primeira lista do Mano. Bom, Acho que Xandão. um pouco mais do que isso, viu, Pretzel? Do quê? Olhando a lista aqui, porque são 9, na verdade. Quem é o outro? Jefferson, Daniel Alves, Marcelo, Thiago Silva, Jefferson Davi tava em Luiz. 14? Jefferson é o segundo goleiro. O Jefferson tava em Jefferson. 14. Jefferson é o segundo goleiro. Isso, Foi o segundo goleiro? Não, era O segundo o goleiro. Júlio César, Jefferson e Vitor. isso aí. É isso Tinha aí. os dois É o goleiros. Jefferson. Os dois. Então, perfeito, Brunão. 9 dos jogadores, então. Tá aí, então. 9 de 23. Maravilha. Dá o quê? Dá 30%, menos de 30%. Né? Como as coisas mudam, né? Um ciclo de 4 anos. Impressionante.